Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Houve então um grande terremoto. O sol ficou negro como saco de carvão. A lua inteira, cor de sangue. As estrelas do céu despencaram sobre a terra, como o pé de figo soltando figos verdes quando bate o vento forte. O céu se enrolou feito folha de pergaminho. As montanhas, todas, e as ilhas foram arrancadas do lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos, escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e rochedos das montanhas, clamando aos montes e pedras: desmorone por cima de nós e nos esconda da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá ficar de pé? Nós estamos então, amigos e amigas dos nossos grupos de vivência, estudando o Apocalipse de São João. Chegou a hora da abertura do sexto selo. Nós estamos vendo que o Cordeiro imolado, ele foi digno de receber o livro da vida. O livro da vida compõe 7 selos e ninguém poderia abri-lo, a não ser o próprio Cristo. E aqui nós estamos vendo, então já vimos os outros 5 selos quando era aberto, cada vez que abria um selo se proclamava um grito. Alguém gritava e um cavalo colorido aparecia. E vinha uma vingança sobre a terra que seria destruído. Então nós estamos vendo o Apocalipse, que também diz sobre um julgamento, é o dia da ira de Deus, um julgamento sobre a terra. O que está acontecendo neste mundo do povo do Apocalipse? Você que está acompanhando no livro, ou ajudando a entender o texto, ali vem explicando várias coisas que ajudam você depois a entender melhor isso que nós estamos falando através do vídeo. Agora não teve nenhum grito e não teve nenhum cavalo, mas apenas falar o que vai acontecer, ou o que está acontecendo. Há um grande terremoto, há uma destruição da terra e há medo. Esse é o texto talvez que mais amedronta no Apocalipse, porque fala dos fins do tempo, um julgamento e uma destruição. Mas não está falando destruição do que ou de quem? Quem é que tem medo? Não são todos que têm medo. É aqui que é importante a gente entender para que a gente não fique com medo quando se lê o Apocalipse. João está escrevendo o texto para as comunidades cristãs, as igrejas da sua época. Essas comunidades cristãs estão sofrendo muitas perseguições e começam a clamar para a justiça de Deus. E como não acontece logo essa justiça de Deus, muitos começam a perder a esperança. E isso é muito difícil para a comunidade quando ela não tem esperança e não acredita mais. Embora também o Império Romano está perseguindo, está matando pessoas, está aprisionando pessoas, a exemplo de João que está preso por causa da palavra de Deus, do testemunho, como ele diz lá no começo. Então João está animando a comunidade para ficar firmes. Por quê? Porque quem causa maldade, quem causa perseguição às comunidades, esses serão vingados, é eles que vão ser destruídos. Então, ao falar do terremoto da terra, a essa destruição toda, a lua vai cair, as estrelas vão cair, como caem os figos de um pé de figo com um vento forte, João está dizendo. E haverá então essa vingança, essa destruição. E eles clamam de medo agora, muitos, os magnatas, os ricos, os militares, os poderosos da terra clamam, livres e escravos. Então é o povo romano, aqueles que cometerem injustiça nas comunidades. Porque eles sim vão ser amedrontados, eles sim vão ser destruídos, o mundo deles vai ser destruído, porque eles vão perder esse poder. Isso aconteceu na história porque Jesus triunfou na história. Nós estamos aqui hoje discutindo porque a nossa fé, a fé em Jesus triunfou perante os poderes dos poderosos da época. Então é nesse sentido que João quer animar a comunidade do Apocalipse. Não está falando do fim do mundo,
Está falando do fim de uma realidade daqueles que têm segurança em tudo, porque esses poderosos tinham segurança no seu poder, achavam que jamais eles iriam perder esse poder. O Império Romano foi destruído e caiu. Então é nesse sentido que as comunidades têm essa esperança, de eles não ficar preso e amedrontado com o que está acontecendo nas perseguições. É isso então que João está querendo mostrar no Apocalipse. Então, podemos dizer um pouco do centro para falar da vingança, é esse texto do capítulo 6, abertura desse 6º selo do livro. E João vai apresentando para a comunidade para que eles então fiquem firmes, não se deixe amedrontar. Então o nosso livrinho ajuda, e esse também é o nosso último encontro, né, o 14º encontro do livro. Então na próxima semana nós já teremos um outro livro, o 2º volume, que vai continuar do encontro 15º até o 26º, que é mais uma caminhada aí de 3 meses que vamos ter para continuar o estudo do Apocalipse de João. Então essa situação que está acontecendo, João está falando a partir desses selos, uma história a partir do nascimento, da morte de Jesus. Da morte de Jesus até agora, nesse período das comunidades, tem mais ou menos aí 40, 50 anos de história. E João retomou desde a morte, a entrada de Jesus no céu, que é isso que está apresentando no Apocalipse. Dentro dos selos, Jesus foi coroado, então, sentado no trono à direita do Pai. E aí ele vai falando de toda a situação que aconteceu. Essa situação é a situação do Império Romano sobre o povo. As camadas, as épocas de perseguições que eles vão sofrendo por causa do Império, as comunidades são destruturadas, são amedrontadas e muitas vezes tem que mudar de cidade em cidade. E também tem as perseguições internas de judeus dentro das comunidades e de seguidores de Jesus também dentro das comunidades. Aqueles cristãos convertidos, os judeus convertidos a Jesus, entre eles também começa a ter problema, como nós já vimos quando João escreve a carta às 7 cidades nessa perseguição. Então nós vimos aí na divisão do texto, o versículo 12 ao 14, é a promessa da desintegração do mundo atual. Este mundo atual será destruído, mas aquele mundo atual lá naquela comunidade, naquele tempo do Império Romano, que é muito perverso sobre o povo. O versículo 15 a 17 é a reação de medo dos grandes deste mundo, dos poderosos, como foi falado então. Então eles estão amedrontados e eles se escondem dentro das cavernas, das montanhas e pedem que os montes e pedras desabam sobre eles, mostrando a vingança, o sofrimento que eles também vai acontecer e o medo que apavora. Então é isso que está acontecendo para com a comunidade. Nós vimos também que o 5º selo era a perseguição das comunidades, né? O julgamento das comunidades, aquelas que erraram, aquelas que fizeram coisas boas, diante da comunidade terá uma vitória. Então, todos aqueles que já morreram da comunidade, que está esperando o julgamento, são aquelas vozes, aqueles gritos que saem debaixo do altar esperando a ressurreição. E agora João quer apresentar então que todo o Apocalipse, ele está retratando também toda a história que o povo teve, desde o tempo de Moisés até agora, do tempo deles. Então João retoma o Êxodo, especialmente ele retoma as figuras dos profetas, o profeta Joel, o profeta Jeremias, o profeta Isaías e o profeta Amós. Eles fizeram várias profecias de vingança da ira de Deus, principalmente Joel, que fala o dia da ira de Deus, que vai chegar esse dia da vingança. E eles, toda a comunidade sabe, e João falando que isso está chegando para os que perseguem, são os perseguidores que serão julgados, não as comunidades. As comunidades não estão amedrontadas. Então, quem tem medo de ler o Apocalipse, quem olha isso aqui como o fim do mundo, o fim dos tempos, né, do futuro, não deve fazer dessa forma essa leitura, não deve ler a Bíblia desse jeito. A comunidade que é fiel a Cristo, que segue fielmente a Cristo, essa comunidade vai triunfar. João está falando que haverá destruição dessa terra, mas vai vir uma nova terra, então uma nova criação. Lá no finalzinho do capítulo 21 depois, vai falar, João vai dizer, eu vi um novo céu e a nova terra. E essa terra, então, que está sendo destruída agora,
Então essa terra vai ressurgir. São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a criação, a terra, geme com dor de parto. Então tudo que é corrupção deste mundo vai ser destruído, mas vai vir algo novo. Então não fala, o Apocalipse não é para falar o fim do mundo, de tudo que está aqui, mas é uma transformação. E essa transformação parte da realidade das comunidades. Então ele quer animar que as comunidades não podem desistir e elas vão viver um novo céu, uma nova terra, que é o reino definitivo de Deus já aqui. Então essa promessa que lá do céu está vendo isso, então aqueles que não chegam, quem morrer será julgado e vai ser glorificado. Mas aqueles que não morrerem, que estiver fiéis à comunidade, esses vão ser transformados junto nesse novo céu e nessa nova terra. É essa a esperança que as comunidades do Apocalipse têm, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mundo, Ele ressuscitou e Ele prometeu que todos iriam estar junto dele. Nós temos então que, ao ler o Apocalipse, olhar para aquela realidade do povo. O Apocalipse é muito atual. Nós não podemos ler o Apocalipse como adivinhar o que vai acontecer no futuro. Não é isso que João está querendo mostrar. João disse que as coisas que vão acontecer está muito perto, vai acontecer logo. Só que como o Apocalipse e toda a Bíblia é palavra de Deus, ela nunca se perde o valor, nunca vai ser passado, sempre vai ser atualizada. Então, ao ler o Apocalipse, hoje nós temos que olhar quais são aquelas coisas que está trazendo sofrimento para o povo, para as comunidades cristãs, para a igreja. O que traz? Olha tudo o que nós estamos vendo esses dias ao nosso redor. Tudo o que está acontecendo hoje em dia no nosso país, no Brasil, nas nossas cidades, tanto sofrimento, tanta causa. E tudo isso é a mesma realidade do tempo do Apocalipse. O Império Romano, a política romana, o poder econômico massacrava o povo, perseguia o povo. E hoje é a mesma coisa, talvez a gente não consiga fazer toda essa leitura. Mas se a gente for olhar, nós estamos em tempo de Copa do Mundo, todo mundo aí torcendo para o Brasil, todo mundo fazendo festa, o Brasil ganhou, o Brasil está ganhando, todo mundo com esperança disso. Mas olha o que aconteceu de maldade para o Brasil, de coisa ruim que vai acontecer, que podemos dizer que é peste, que isso vai trazer umas consequências muito grandes para o povo brasileiro. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados para colocar mais veneno na agricultura, então será mais veneno para a comida. E a maioria das entidades que já diz que é o veneno que traz o câncer, que traz doença, que está trazendo tanta morte para o povo, então vai aumentar. Eles são contra. A maioria das entidades que cuidam da saúde é contra esse aumento, essa lei que foi aprovada agora. Então isso é consequência. Para quê? Por causa de interesse econômico. As grandes empresas do veneno, os grandes poderes econômicos, então eles impõem isso. E aí a comida vai ter mais veneno. Então, enquanto todo mundo está se preocupado com a Copa, com o jogo, com o Brasil, isso está sendo aprovado na Câmara dos Deputados. Aumentaram o plano de saúde, acima de tudo aquilo que é inflação, do que aumentou o salário, que aumentou outras coisas. Estão vendendo as petrolíferas, né? Petrobras, as usinas, né? O pré-sal, estão vendendo isso, aproveitando que o povo está muito ligado com o futebol e com isso são leis que vai mudando e isso tudo traz consequência muito grave para a vida do povo. E aí tem gente lutando, tem gente sim que está olhando por tudo isso, mas muitas vezes não tem força para lutar. No tempo de João, as comunidades também sofriam muito isso e João falava, né, que esse poder será destruído, por quê? Porque a comunidade tinha que ter força para lutar e esperança em Deus. Nós não podemos esperar só pela ação de Deus, também vamos rezar, vamos pedir que Deus intervenha, mas nós também temos que nos preocupar com tudo isso que está acontecendo. Então, a leitura do Apocalipse é muito atual, tem muitas outras coisas que nós poderíamos estar discutindo, falando, né, o que acontece. E você? O que você está achando de tudo isso? Gostaria que você pudesse também participar, mandar mensagem no WhatsApp, ou mesmo aqui na internet, no YouTube, questionar, poder partilhar com a gente sobre o que você está achando. Você tem medo? Tem medo do quê? Você acredita que o fim do mundo é igual está no Apocalipse? Ou vai ser o fim do mundo daquelas pessoas que causam sofrimento e maldade sobre os outros? Nós temos a esperança que Cristo prometeu que haverá esse julgamento. Esperamos que os injustos, os corruptos, aquele que causa mal, realmente paguem por tudo isso. E que as comunidades que perseverar
na comunidade, na união, no seguimento de Jesus, essas sim serão glorificadas junto com Ele. Espero que você esteja gostando de estudar o Apocalipse. Sabemos que ele é difícil, tem muita coisa aqui que às vezes amedronta mesmo, ou não é compreensível, mas o livro está aí para te ajudar. Lá no apêndice do livro, o próximo livro não vai ter esse apêndice aqui, você então tem que agora levar para a reunião também esse livrinho aqui, porque você pode ler essa simbologia, os números, os animais, as cores, as fenômenos da natureza, tudo isso que ajuda a entender, né, as explicações que está a simbologia ali no Apocalipse. Espero que você esteja gostando. Vamos curtir aí os vídeos, compartilhar os vídeos e dê um retorno para nós. Que Deus abençoe você, o seu grupo de vivência e permanecemos firmes na nossa caminhada. Até o próximo encontro.